Bom, o que nós vamos ver hoje então? Nós vamos para a força eletrostática, ou a lei de Coulomb. É a aula 16 da apostila 4, tá? Eu não sei se eu passei o link para vocês das aulas de eletrização, não tenho certeza, eu acho que não, mas elas estão gravadas já e hoje eu já posto para vocês também tudo, gravei em pedacinhos pequenos para vocês assistirem, que era um conteúdo mais tranquilo, tá? Entre circuitos e o que a gente vai ver agora, então dava para dar uma adiantada ali na gravação, tá bom? Bom, se a gente vai falar de força eletrostática da lei de Coulomb, a gente está falando de cargas elétricas. Vocês já conhecem a lei de Dufay ou lei de Dufay, tá? Lei de Dufay ou Dufay, que é aquela que diz que cargas opostas se atraem e iguais se repelem, tá? Então, opostas se atraem e iguais se repelem. E aqui, obviamente, eu não estou falando de valores, eu estou falando de sinal de carga, né? Então, temos o sinal da carga. Cortou, né? Então, vou fazer aqui, peraí. Eu estou falando dos sinais positivos e negativos. Pronto. Aí aqui cabe no tablet. Certo? Qual foi o raciocínio do Coulomb quando ele quis mensurar esse valor de força? Uma coisa é existir a força, a gente já sabia. Ele tentou achar um método de calcular a força entre essas cargas. O que ele usou de parâmetro e de base para calcular essa força eletrostática foi a gravitação de Newton. Porque na gravitação newtoniana, vou colocar aqui, ó, gravitação newtoniana. Você tem lá, vou usar o exemplo mais simples. Você tem a Terra, né? Então, deixa eu fazer com as ferramentas para ficar bonitinho. Então, temos aqui a Terra. Tá? Aqui. E temos, por exemplo, junto à Terra, ou próximo à Terra, na verdade, a Lua. Então, opa, aqui nós temos a Lua. Aqui a Lua. Aqui a Terra. E ele falou assim, bom, se a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, tá? Com o inverso do quadrado da distância, porque existe uma equação de Newton que vocês viram no primeiro ano, vocês não vão lembrar agora, mas vocês vão ver de novo no final da frente A, se eu não me engano. Acho que é a última aula da frente A. Tá? Existe a equação de Newton para essa interação, que é a força gravitacional, é uma constante, a massa 1 vezes a massa 2, deixa eu virar aqui para ficar mais fácil, dividido por d quadrado. Então, essa força de atração, que é a força gravitacional, igual nos dois corpos, né? Porque ação e reação, mesma natureza, sentidos opostos, corpos diferentes. Ela funcionava bem e ela dependia do inverso do quadrado da distância. Quando o Coulomb foi analisar as cargas, ele percebeu que a força elétrica, que a gente vai falar de eletrostática, que a gente vai pensar em cargas paradas aqui, também tinha esse inverso do quadrado da distância. Então, se eu tivesse, por exemplo, duas cargas, vou usar aqui as mesmas cores para ficar bem. Tem uma carga aqui, tá? Opa. Cadê? Aqui. Eu tenho uma carga aqui. Eu tenho uma outra carga aqui. Só que eu vou fazer de tamanhos iguais, tá? Não vou fazer diferença de dimensão. Vou considerar que essas cargas, uma tem sinal positivo e outra um sinal negativo, tá? Por quê? Só para ficar igual o exemplo ali que eu passei da gravitação, de atração. Porque
Porque se os sinais forem iguais, elas vão se repelir. Tá? A gente tem uma diferença que é na gravidade, na interação gravitacional não há repulsão, é só a atração que existe. Então aqui a gente puxa uma força elétrica, também um par de ação e reação. E aí a conclusão do Coulomb, cadê? Lei de Coulomb, tá? Ele fez várias medidas, é claro que ele não tirou isso aqui do nariz, ele foi fazendo medidas e percebeu que a equação que descrevia esse fenômeno era muito parecida com aquela outra, em que a força... Deixa eu fazer puxar para o lado isso aqui, que eu fiz muito para... Aqui, pronto. Ele percebeu que essa força de interação tinha uma cara muito parecida com a força gravitacional, em que a força elétrica era uma constante, a carga 1, a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Não é à toa que muito do trabalho do Coulomb é discutindo no livro original dele, ele discute primeiro a relação se força elétrica e gravitacional tinha algum parentesco, a gente sabe que não. A força gravitacional, se você pensar da maneira clássica, que a gente vai falar que é uma força, ela não consegue ser encaixada em nada. Mais pra frente, com a relatividade, com coisas assim, eles entenderam que a gravidade não é bem uma força, é uma interação, mas a interação com o espaço, com o tempo, que não é assunto para essa aula, tá? Então nós temos a nossa equação da força gravitacional. Essa equação da força gravitacional, não, desculpa, da força elétrica, ela envolve o valor das cargas, tá? As cargas, que são medidas em Coulomb, e é por isso que a medida de carga é Coulomb, é porque ele que conseguiu fazer mensurar quanto que valia essa força entre corpos carregados. Nós temos o valor da força elétrica, ou força eletrostática, mas vou falar força elétrica que é mais fácil. Força elétrica, medida em newtons, tá? Temos a distância ao quadrado, a distância que separa essas cargas. Então, vou colocar aqui bem no cantinho. Distância. E vocês sabem que distância a gente mede em metros no sistema internacional. Peraí que cortou um pedaço aqui e pronto. E temos uma constante. Do mesmo jeito que esse G da fórmula do Newton era uma constante gravitacional, que quem mediu foi um outro cara chamado Cavendish. Eu sei que isso aqui pode ser curiosidade para vocês, mas é interessante porque o experimento que ele fez até hoje, em laboratórios que a gente, na graduação, de pós, de mestrado, de doutorado, é uma medida muito difícil de conseguir fazer de novo. Tá? Não é que não é possível. Só um pouquinho, Natália. Mas não, ela serve para todas as cargas, tá? Essa equação de Coulomb serve para todas as cargas. Já vou discutir como que a gente trabalha com os sinais. A medida do Cavendish foi tão precisa que por 200 anos a gente usou o valor dele. Depois foi corrigido bem pouquinho. A mesma coisa para o Coulomb. Só que a força elétrica, tá? Essa constante aqui, que daqui a pouco a gente vai discutir mais quanto que vale essa constante, o que ela é de verdade. Essa constante ela tem um valor bem maior do que a constante do Cavendish. Por quê? Porque a força elétrica é maior. Se você pegar um exemplo de um conteúdo que eu gravei para vocês, vamos colocar aula de eletrização, mas vocês já fizeram isso em algum momento da vida. Ou esfregar uma caneta na parede e deixar ela presa lá, ou a régua no cabelo e levantar um monte de papelzinho, tá? A força elétrica está levantando, está conseguindo puxar aquele papel para cima e ela está ganhando de todo o planeta Terra que tenta derrubar. Então a força elétrica ela é muito maior que a força gravitacional, assim em proporção. Então era uma constante muito mais fácil de ser medida. Só que essa constante K, ela não é... A gente tem um valor fixo para ela, né? Eu vou colocar aqui qualquer. Não precisamos mais da gravitação do Newton. Essa constante K, que a gente chama de constante eletrostática, tá? Vocês podem considerar como K0, porque a gente normalmente trabalha com ar ou com vácuo. Aí a gente coloca um zerinho embaixo sempre que é ar ou vácuo, tá? Essa constante eletrostática ela tem uma unidade meio feia, que é Newton por metro quadrado. Opa!
Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? É uma medida meio feia, mas a unidade aqui não é o mais importante. Essa constante ela tem um outro significado físico. Vocês vão encontrar a fórmula desse jeito, igual eu mostrei para vocês, tá? Ou no lugar do K, vocês podem encontrar isso aqui, ó. K é igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Foi descoberto depois do trabalho, muito depois que o Coulomb morreu, que essa constante tinha um outro significado. Ela tinha alguma coisa dentro dela ali que era mais importante, que é esse epsilon zero. Esse epsilon zero, só por curiosidade, é a permissividade elétrica do vácuo. Tá? E quanto que vale aqui não é o ponto mais importante. O importante é que ela tem um significado e aonde, por exemplo, ela aparece. Só um exemplo, também não será conteúdo de agora. Vou fazer lá na parte de cima do... A velocidade da luz no vácuo, c, é uma constante. Tá? É a maior velocidade possível para alguma coisa no universo. No caso, a luz não tem massa, então é a maior velocidade possível mesmo. Ela é dada por 1 sobre raiz de epsilon zero vezes μ zero. Epsilon zero é essa permissividade elétrica do vácuo. μ zero é a permissividade magnética do vácuo. Isso aqui dá um valor, né, que é constante, que é a velocidade da luz no vácuo, e não há erro para esse valor. Ou seja, nós sabemos exatamente a velocidade da luz no vácuo, pela teoria física, tá, que chegou nesse ponto, que é a teoria do eletromagnetismo. Por que a permissividade elétrica e a magnética? Porque a luz a gente pode considerar como uma onda eletromagnética. Tá? Então, por isso que a gente tem essa constante. Então, a fórmula pode aparecer desse jeito, que está roxinho aí para vocês, ou no lugar do K, 1 sobre 4π epsilon zero. Depende do exercício, depende da fonte, depende de como quem passou a questão quer trabalhar com vocês ou do nível que você está estudando. Claro que numa graduação, num curso que vai fazer física, não o curso de licenciatura, bacharelado, mas você tem alguma disciplina de física, vai aparecer 1 sobre 4π epsilon zero, porque aí você tem que dar uma aprofundada. Tá? Essa é a equação de Coulomb. Agora, como que nós usamos a equação de Coulomb? A primeira coisa que eu não coloquei ali para não bagunçar deixa eu fazer assim, que fica mais fácil. Na equação de Coulomb, nós não usamos o sinal da carga. Então, a força elétrica é K, Q1, Q2. Aqui você pode colocar Q maiúsculo, Q minúsculo, tá? Tanto faz. Dividido pela distância ao quadrado. Tá? Essa aqui é a equação que a gente tem. Cadê? Aqui. Tá? Essa é a equação que a gente tem. Não usamos o sinal. Essa equação só serve para um propósito: encontrar o valor da força. Então, ela nos serve para encontrar o módulo da força elétrica. Então, as cargas ali, elas vão sem o sinal. Você não coloca o sinal na equação. Tá? Então, essa carga. Essa carga e essa carga. Essa carga aqui e essa carga vão sem o sinal. Mas você pode falar assim, professor, mas pera um pouco. Vai sem o sinal, mas tem atração e tem repulsão. Como que eu vou saber se está atraindo ou repelindo? Para saber o sentido e a direção da força, tá? Se está tendo atração ou repulsão, então o sentido e direção, a gente volta lá para a lei de Dufay. Que as cargas opostas se atraem e que as iguais se repelem. Então, para você resolver um exercício de força eletrostática, você precisa primeiro saber os sinais das cargas para saber como que é a atração ou repulsão, e para calcular o valor, aí sim você joga na fórmula, tá? Então, é bem simples de ser resolvido, na verdade, sistemas, por enquanto, com força elétrica, não é nada assim fora do padrão. O que é importante, fora a equação, fora as aplicações, é o gráfico, tá? Porque eu tenho um gráfico de d².
Isso aqui é um gráfico de y é igual a alguma constante sobre x quadrado. Esses gráficos, eles têm uma cara mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer aqui de um jeito que fique mais fácil vocês entenderem. Vou fazer aqui. Aqui, tá bom. Aqui. E aqui. Tipo uma equação de segundo grau? Mais ou menos. Porque a equação de segundo grau, aqui, Felipe, se fosse segundo grau, ela teria que ser assim, ó. Ela não poderia ser y igual a uma constante sobre x quadrado. Ela seria y igual a x quadrado vezes uma constante. A de segundo grau, ela dá uma parábola. Essa equação aqui pra gente, ela dá uma hipérbole. Então a cara dessa equação é mais parecida com isso aqui, ó. Deixa eu pegar o raguinho da hipérbole aqui pra me ajudar, porque senão não vai dar certo não. Deixa eu fazer aqui, peraí. Deixa eu ver só se eu consigo fazer esse negócio funcionar aqui. Aqui e aqui. Mais ou menos assim, ó. Na verdade, essa parte de baixo não pode ser assim. Aqui, pronto. Isso é um gráfico da equação de Coulomb, em que eu tenho a força elétrica em newtons, né, se for no sistema internacional, pela distância em metros. Por que existe uma diferença? Porque existem duas assíntotas, não sei se você já viu esse termo em matemática em algum momento, tá? Que são linhas em que a equação não pode, essa função não pode tocar. Quais são os valores que a função não pode existir? Ela não existe aqui, tá? Bom, são vários, mas os limites aqui são para x igual a zero. X não pode valer zero, porque não existe divisão por zero. Ponto. Não é que tem um jeito, não é igual raiz negativa que depois vocês aprendem que tem um jeito. Não tem jeito. Então, a distância ao quadrado, a distância nunca pode ser zero. Se a distância nunca pode ser zero, este outro fator, que nesse caso aqui do meu gráfico é a força elétrica, também não pode ser zero. Então, se você olhar aqui nesse gráfico, você vê que ele aproxima da força igual a zero, ele aproxima da distância igual a zero, mas em nenhum momento a força deixa de existir ou a distância vai ser zero, porque seria uma carga dentro da outra. Então, calhou da equação matemática mais simples, que é da eletrostática clássica, né, dos estudos de Newton, de Coulomb, desculpa, já explicar uma parte do fenômeno. Então, aqui nós temos um gráfico de força elétrica pela distância, tá? O que pode mudar se o gráfico for pela distância ao quadrado? Se você tiver o gráfico pela distância ao quadrado, você tem uma pequena variação aqui nessa cara, tá? Porque em vez de d quadrado ali embaixo, você vai ter d, é 1 sobre d. Aí só vai mudar essa inclinação da reta, ela vai ser um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, mas assim, é mais para matemática isso do que pra gente aqui, tá? Então, esse gráfico é importante vocês terem mais ou menos em mente, porque ele pode aparecer. Como que ele pode aparecer? Ele te dá um valor de força, um valor de distância, te dá uma das cargas, por exemplo, e pede a outra. Ou ele fala que as cargas são iguais. E aí, analisando um ponto desse gráfico, você consegue achar o que você precisaria achar nos outros pontos. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto vem da característica da força, que é a interação entre os dois corpos. Então é importante vocês lembrarem que força é uma grandeza vetorial. Tá? Então o que significa isso? Você tem que somar a força de maneira vetorial. Então se tem duas cargas gerando força numa terceira, soma a força das duas cargas por meio de vetores. Se são três, soma os três vetores e por aí vai. Tá? Então, importante lembrar que a força é uma grandeza vetorial. Tá bom? Até aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque daqui pra frente é exercícios, tá? Se tiver. Tá de boas. Beleza, então. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui nos exercícios. Na gravação eu vou dividir em duas aulas, tá? Em dois pedaços.
Então, a próxima aula que vocês forem, quem estiver assistindo depois gravado aí, é aula de exercício. Essa aqui acaba aqui.